Hoje nós vamos continuar o estudo dos lipídios, iniciando, claro, o metabolismo. Nas últimas duas aulas nós estudamos as estruturas, classificação, digestão e absorção e transporte dos lipídios no sangue. Hoje a gente começa propriamente dito o metabolismo dos lipídios, né? Nós vamos estudar, portanto, a lipogênese, que é a síntese, que é a produção de lipídios a partir de fontes não lipídicas, e lipólise, que é o processo de quebra de consumo, né, desses lipídios que foram produzidos e estocados, para obtenção principalmente de energia, tá bem? Bom, então vamos seguir aqui. Vamos começar pela lipogênese, tá bem? Bom, então, só para recordar, o metabolismo dos lipídios ele está intimamente associado ao metabolismo dos carboidratos. Portanto, não há como fazer uma linha, né, de corte dizendo até aqui nós estudamos carboidratos e a partir de agora nós estudaremos lipídios com relação aos metabolismos. Porque um depende do outro, um está associado ao outro, um está interligado ao outro. Por isso que eu começo mostrando para vocês, mais uma vez, partindo da glicose, tá bem? Então, para que a gente possa produzir lipídios a partir de fontes não lipídicas, os carboidratos passam a ser uma fonte importante para nós. Portanto, nós começamos estudando por ele. Não que os aminoácidos também não possam dar origem aos precursores da lipogênese, mas os carboidratos são os principais, já que na alimentação é o principal componente, né, da alimentação. Bom, essa primeira parte aqui, a glicose virando piruvato, nós já estudamos no metabolismo de carboidrato anteriormente. É a glicólise, né? Nós estudamos inclusive como ela é regulada, onde ela acontece e tudo mais, tá? Mas eu quero em especial a glicólise que está acontecendo ou no tecido adiposo ou no fígado, tá? Que são os dois locais de produção principalmente de gordura ou de lipídios no organismo. Então vamos considerar glicólise no fígado e glicólise no tecido adiposo, tá bem? Então essa glicose é quebrada em piruvato, tanto no fígado quanto no tecido adiposo, o piruvato vai seguir para a mitocôndria. Nesse processo de passagem do piruvato para a mitocôndria, nós produzimos acetil-CoA, tá bem? Esse acetil-CoA, então, ele segue para o ciclo de Krebs. Se você se recordar bem, o ciclo de Krebs, a primeira parte do ciclo é a incorporação do acetil-CoA com oxalacetato formando citrato, tá bem? A questão aqui é quando que o ciclo de Krebs entende que não há mais necessidade de continuar queimando o piruvato, queimando o acetil-CoA para obtenção de energia. Então esse é o ponto principal aqui. Quando a gente tem altos níveis de ATP na célula, né, a célula está numa condição energética bastante alta, a enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase e a isocitrato desidrogenase, que são duas enzimas do ciclo de Krebs, ficam inibidas nessa condição de aumento ter muito ATP dentro da célula. E ao inibir essas duas enzimas no ciclo de Krebs, o citrato não consegue mais ser transformado em isocitrato ou o isocitrato em alfa-cetoglutarato. Portanto, eu tenho ali um ponto de fechamento, de estrangulamento, né? O ciclo de Krebs para e começa a acumular citrato dentro da mitocôndria. Então esse é o gatilho, esse é o start para a gente iniciar o processo de produção de lipídios. Eu ter excesso de citrato na mitocôndria. E esse excesso de citrato se dá pelo fato de que o ciclo está parado ou muito lento, porque nós temos muita quantidade de ATP. Então todo aquele carboidrato que ainda está sendo transformado em acetil-CoA vai ter que ter um outro destino, não podemos mais queimá-lo no ciclo de Krebs. Então o citrato começa a se acumular dentro da mitocôndria, então esse citrato é transportado através de um mecanismo sofisticado de lançadeiras para fora da mitocôndria, tá bem? O citrato agora no citoplasma da célula é novamente transformado em acetil-CoA. Então é um processo de volta. Claro que nesse processo de transformar citrato em acetil-CoA, eu também produzo oxalacetato, né? Porque lembra que o citrato veio da junção do acetil-CoA com oxalacetato. Então, ao transformar novamente citrato em acetil-CoA, você libera o oxaloacetato. Esse oxalacetato tende a voltar para a mitocôndria, né? Inclusive o processo de transformação, né, de novamente levar o oxalacetato para a mitocôndria acaba produzindo NADPH, que vai ser importante para nós
no processo de produção de gordura, na de pH. Bom, seguindo aqui então. Então eu estou com acetil-CoA no citoplasma. Veja que isso é bastante incomum, que o acetil-CoA é produzido basicamente dentro da mitocôndria, mas agora eu tenho ele no citoplasma. E o que é feito então com esse acetil-CoA? Lembre bem que o acetil-CoA ele tem 2 carbonos apenas, né? Desconsiderando o CoA. O CoA tem mais carbonos, mas o acetil ele é um C2, ele tem 2 carbonos. O que será feito agora? Ele vai ser incorporado ao acetil um carbono a mais, que é o malonil. Então esse acetil é transformado em malonil, malonil-CoA. Esse malonil-CoA vai sofrer muitas transformações que eu vou explicar no próximo slide. Então, o malonil tem 3 carboninhos. E agora, então, nós vamos incorporando malonil com acetil, até que a gente forme o grupo acil-CoA. O que é o acil-CoA? É propriamente o ácido graxo já. Né? Eu tenho ali 16 carbonos ligado ao CoA ou ACP, na verdade vai trocar para ACP. Então, eu tenho no final do processo a produção do ácido graxo. Essa é uma visão geral da produção do ácido graxo, então, a partir de fontes não lipídicas, né? Então, você percebe bem que a glicose passou por todo este processo e foi transformada em ácido graxo. É isso que eu queria mostrar com esse slide geral aqui. Eu vou pormenorizar agora, no próximo slide eu vou explicar esse processo principal aqui, que é a lipogênese, como que o acetil-CoA é transformado em ácido graxo, tá bem? Mas o importante aqui é que você consiga reconhecer o caminho que foi feito para a gente produzir citratos ou acetil-CoA em excesso para a produção das gorduras. Bom, então aqui está descrito para nós a lipogênese propriamente dita, né? Então vamos descrever a via para que você entenda como que a gente chega então num ácido graxo como no palmitato, por exemplo, tá bem? Bom, então vamos seguir aqui, ó. Tá colocado para você o acetil-CoA, tá bem? Repare que o acetil tem 2 carboninhos, né? Lembrando que esse acetil-CoA está no citoplasma, ele não está mais na mitocôndria. O acetil-CoA, então, tem que sofrer um processo de retirada do CoA e substituição por uma outra coisa. Por quê? Não sei se vocês se recordam, mas quando eu apresentei para vocês a primeira vez o CoA, eu mencionei o fato de que o CoA era importante para direcionar para o ciclo de Krebs qualquer molécula para ser queimada. Então, é um marcador de morte, é um marcador de queima, de degradação. E aqui nós vamos produzir. Então, o primeiro ponto importante, eu tenho que retirar o CoA. Né? O CoA ele não vai servir para processo de síntese, de anabolismo, é só catabolismo. Então, a gente vai fazer a primeira substituição aqui, a gente vai tirar o CoA do acetil e ele vai ficar acetil-ACP, tá? O acetil sintase que seja, que está ligado à enzima aqui, né? Por outro lado, esse acetil ele vai dar origem também ao malonil, tá? Então, nós vamos agora transformar acetil em malonil-CoA. Qual que é a diferença aqui, ó? O malonil ele tem 3 carbonos, enquanto o acetil tem 2. Então, veja, do monte de acetil que tem no citoplasma, um pouco desse acetil a gente vai transformar em acetil sintase, vai grudar esse acetil numa enzima, e um pouco desse acetil será transformado em malonil-CoA. Tá bem? Então eu vou dar o fim nesse acetil que está no citoplasma, esse monte que chegou, tá bem? Um detalhe importante, esta transformação de acetil e malonil é um processo bastante difícil para a célula. Por quê? Porque eu estou incorporando carbono nas moléculas. E toda vez que há incorporação de carbono numa molécula, isso é difícil energeticamente e isso é difícil quimicamente, né? Então, a enzima que vai fazer a transformação do acetil em malonil-CoA é a enzima mais importante da produção das gorduras, da produção dos lipídios, tá? O nome dessa enzima é acetil-CoA carboxilase, desculpa, tá? Então, é uma enzima importante, a gente vai voltar a falar dela mais para frente, né? Então, acetil-CoA carboxilase. Por que carboxilase? Porque ela está colocando carbonos, tá bem? E partindo, claro, do acetil-CoA. Esse malonil-CoA, uma vez que é produzido, ele também tem que perder o seu CoA, né? Porque o CoA é aquele marcador para levar para o ciclo de Krebs, né? Então, nós temos que nos livrar
e a gente substitui o CoA por uma sigla, uma proteína, na verdade, né? Chamada de ACP, proteína acetiladora, né? Ou carreadora de grupos acetil, tanto faz, tá? Então é uma proteína agora que vai servir como molde para que a gente possa produzir o ácido graxo, tá bem? Então eu tenho, não acompanha aqui, eu tenho de um lado malonil ACP e do outro lado eu tenho acetil sintase. Também, o que vai acontecer agora? Eu vou juntar essas duas coisas. Eu vou juntar o malonil com esse acetil, também. Quando eu juntar o malonil com 3 carbonos e o acetil com 2 carbonos, eu vou formar uma estrutura que teoricamente teria 5 carbonos. Mas na verdade, um dos carbonos vai ter que sair, porque nós vamos fazer uma descarboxilação agora, também. Então, não perca a conta aqui, ó. Tem 3 carboninhos aqui e 2 aqui. Vamos juntar os dois, o malonil com o acetil, e nós vamos formar essa estrutura química aqui, ó, que tem 4 carboninhos. Então, um carbono é eliminado na forma de gás carbônico, tá bem? Bom, seguindo aqui, o nome dessa estrutura, claro, você não precisa decorar, vai estar tudo no mapa que a gente pinta depois, tá? É o acetoacetil, tá? O acetoacetil é formado aqui, lembrando que agora é ACP, não é CoA, tá bem? Esse cetoacetil ele vai sofrer, a partir de agora, processos chamados de redução, tá bem? O que é reduzir? É o contrário de oxidar. Oxidar é retirar elétrons. Então, redução é ganhar elétrons, receber elétrons. Tá bem? Importante aqui, quem vai dar esses elétrons? Quem tem elétron para fornecer para a produção de gorduras? Nós vamos usar, portanto, o NADPH. Tá bem? Lembra que o NADPH ele foi produzido lá na via das pentoses fosfatos e também ele é um pouco produzido quando a gente retransforma, né, o citrato em oxalacetato no processo de início de síntese das gorduras. Então, tem 2 passos na célula que é capaz de produzir NADPH. E é para isso que eu uso o NADPH. O NADPH agora vai fornecer elétrons para que a gente faça os lipídios, tá bem? Então, aqui é um primeiro passo, eu vou colocar elétrons aqui, né? Então vai sair NADP vazio, e eu vou transformar, então, acetoacetil em hidroxibutiril, tá bem? Continua com 4 carboninhos aqui. A diferença foi a oxidação, a redução que aconteceu nesse grupo aqui, tá bem? Próximo passo é uma desidratação, não é um processo nem de redução nem de oxidação, então é uma desidratação, vai perder a água e vai formar o crotonil, tá? Depois mais um processo de redução, né? Então de novo o NADPH vai trazer os seus eletronzinhos, o NADP vai sair vazio, e aí eu transformo isso em, já é o grupo acil, né? Vamos chamar de acil-ACP, ou se você quiser chamar de butiril, porque tem 4 carbonos, não há problema nenhum, mas já podemos considerar o grupo acil. O que é o grupo acil? É propriamente o ácido graxo, tá bem? Então nós temos a produção do acil, só que esse acil, ele tem apenas 4 carbonos, tá vendo aqui, ó? Tem 4 carboninhos. E o que isso importa? Um ácido graxo, normalmente, né, da espécie humana principalmente, ele tem 16 carbonos. E esse que nós formamos tem 4. Então, o que vai acontecer para que a gente consiga chegar em 16? Nós vamos, de novo, fazer mais uma vez a volta aqui. Tá bem? Então, eu vou pegar agora esse acil que tem 4 carboninhos, vou colocá-lo aqui no lugar do acetil, né? Então, tiro o acetil daqui. Então, você traz esse com 4 carboninhos para cá, junta de novo com o malonil e faz o quê? Vai tirar o gás carbônico do malonil, vai formar então acetoacetil com 6, vai de novo sofrer redução, desidratação, redução, e no final você vai ter um acil com 6 carbonos. Então, de novo, pega esse acil com 6 carbonos, volta para cá, coloca ele aqui e vai juntar de novo com o malonil. Aí vai sair o gás carbônico, vai formar o acetoacil com 8. E aí, de novo, você vai reduzir, desidratar. Reduzir vai ter um com 10 agora, um acil com 10. Traz o acil com 10 aqui,
faz esse processo até chegar em 16 carbonos, tá bem? Então veja quanto acetil-CoA e quanto malonil-CoA eu usei para a produção dos lipídios, né? Lembrando que o acetil tem 2 carbonos e o palmitato, né, o ácido palmítico, tem 16, tá bem? Quando nós tivermos então com 16 carbonos na forma de acil, né, na hora que eu tiver 16 carbonos aqui, ó, 6 ciclos depois, nós vamos então retirar o grupo ACP, né? Então retiro o grupo ACP e eu formo o ácido graxo. Tá vendo? O ácido graxo prontinho aqui para ser esterificado, para ser guardado na forma de triglicérides. Tá bem? Então essa é a lipogênese, essa é a produção de gordura que se dá no organismo. Como é que acontece a regulação da lipogênese? Em que momento que nosso corpo ele precisa produzir gordura, né? Então, claro, pelo início da aula fica para a gente mais claro que é necessário que eu tenha carboidrato para fazer isso, ou proteína que seja. Então eu vou produzir gorduras num momento muito particular, que é depois de você estar alimentado, depois das refeições, ou se você preferir, pós-prandial. Tá bem? Nesse momento, né, quando você ingere carboidrato, se carboidrato é digerido, vem para o sangue, vai para as células, um hormônio é importante que é produzido e liberado nesse processo. E esse hormônio é a insulina. Também, mais uma vez, a insulina para nós. Então, a insulina ela é fundamental no processo de produção das gorduras. É ela quem vai fazer com que aconteça, ou seja feita, ou possa dar início ao processo de produção de gorduras, tá bem? Então, como que é feito, né? Como é que ela age? A insulina é um hormônio que vai agir de forma indireta sobre a enzima marcapasso no processo. Lembra-se que a enzima marcapasso é a acetil-CoA carboxilase. Então, a insulina, de certa forma, ela consegue aumentar a atividade desta enzima, fazendo com que o organismo produza muito malonil-CoA, tá bem? Claro que é evidente, né, o que a insulina vai fazer com a quebra da gordura, ela vai fazer o contrário, né? Ela vai bloquear, então está até colocado aqui para você, tá vendo? Então a insulina ela para a quebra do consumo de gordura para favorecer a produção das gorduras, tá bem? Então a insulina ela é central, ela é fundamental quando a gente deseja produzir lipídios ou sintetizar gordura, quando há excesso de carboidratos ou proteínas na célula, tá bem? Então, está apresentado para você a lipogênese e eu faço agora um convite para que você pegue o seu mapa, o mapão, né? E consiga, né, partindo do acetil-CoA no seu mapa, você pinte todo esse processo de produção dos ácidos graxos, tá bem? Se você quiser ainda, ao chegar ao ácido graxo, pintar a produção até do triglicérides, né? Lembrando que o ácido graxo ele não é guardado de forma livre, ele precisa ser transformado em triglicérides para ser armazenado no tecido adiposo, tá bem? Bom, vamos ver agora o processo de volta, né? A quebra. Só recordando, o ácido graxo que foi produzido quando havia excesso de carboidratos e proteínas, ele nunca é guardado na forma livre, ou seja, na forma de ácido graxo. Ele sempre vai ser guardado na forma de triglicérides. E aonde isso aí é guardado? Os triglicérides são guardados no tecido adiposo, ou nos adipócitos, se preferir. Quanto que eu posso guardar? É infinito, muitas moléculas. Então, um tecido adiposo ou um adipócito, ele pode guardar milhões, milhares de moléculas de triglicérides. Inclusive, ele pode expandir o seu tamanho, né? Sofrer um processo chamado de hipertrofia. Bom, o fato é que esses triglicérides estão guardados no tecido adiposo e quando você sai da condição de pós-prandial, né, saciado ou de saciedade, você passa para um período chamado de jejum, tá bem? No jejum, eu tenho a diminuição, claro, um tempo, né, da última ingesta que você fez e um hormônio, então, ele é importante durante esse período para regular o metabolismo, que é o glucagon. Então, vamos partir do glucagon, tá bem? Então, esse glucagon
ele que é liberado no processo de jejum, ele vai agir sobre, então estou aqui com o glucagon, tá? Então, o glucagon ele vai agir no tecido adiposo, no adipócito. O que ele vai fazer? Dentro do tecido adiposo, existe uma enzima chamada de lipase hormônio sensível, ou sensitiva, se você preferir assim, tá? Você pode abreviar como LHS, não há problema nenhum. E o glucagon ele vai agir sobre esta enzima. O que ele vai fazer? Ele vai ativar, ele vai agir de forma positiva sobre esta enzima. Então, a lipase hormônio sensível, que está no tecido adiposo, quando recebe a informação de que o glucagon está liberado, está disponível, essa lipase, então, ela fica ativa. E o que a lipase faz? Ela quebra lipídio. Qual lipídio, neste caso, essa lipase vai quebrar? Ela vai começar a quebrar os triglicérides, né? Lembra que o triglicérides ele era constituído por 3 ácidos graxos mais um glicerol, tá vendo? Então agora eu começo um processo de quebra dos lipídios que estão guardados no tecido adiposo, né? Esses lipídios então vão sendo quebrados e vão sendo liberados quem? Ácidos graxos. Bom, muitos ácidos graxos, claro que depende da quantidade de glucagon que há. Então, se você entra num jejum mais prolongado, a quantidade de glucagon tende a aumentar e a atividade da lipase hormônio sensível também. Então, aumenta muito a quebra de lipídios durante um jejum mais prolongado, né? À medida que você vai mantendo o jejum, a quantidade de lipídios que vão sendo destruída ou quebrada também vai aumentando, é mais ou menos que proporcional, também. E para onde vai esses ácidos graxos então? Esses ácidos graxos vão ser direcionados para células que precisam de energia durante o jejum, né? E que podem consumir esses lipídios. Bom, por exemplo, sistema nervoso central, hemácias, essas células, elas mesmo no jejum, elas não vão consumir lipídios num primeiro momento, né? Então, a hemácia nunca vai consumir lipídio em hipótese alguma. Então, quem vai consumir muita gordura, muito lipídio durante esse jejum é principalmente o tecido muscular, tá? Hepático também, os demais tecidos, à exceção de hemácia e sistema nervoso, tá bem? Mas basicamente a gente pode imaginar que a gente vai direcionar a maior parte desses ácidos graxos para o tecido muscular, é o principal tecido que gera energia, né? Mesmo no jejum. Então, de algum jeito, esses ácidos graxos vão ser transportados até o tecido muscular, geralmente é pela albumina sanguínea, uma proteína sanguínea que vai fazer esse trajeto, esse transporte, e ao chegar ao tecido muscular, esses ácidos graxos então entram no citoplasma dessas células, tá bem? E é daí que a gente continua no próximo slide. Bom, então esse ácido graxo que está dentro da célula, vamos imaginar o tecido muscular, ele tem que ser direcionado para a mitocôndria, tá bem? Por quê? Porque o processo de quebra, né, de continuar esse processo de destruição do ácido graxo para a produção de proteínas, para a produção de ATP, de energia, acontece dentro da mitocôndria. Portanto, acompanhe aqui comigo. Aqui está representado para nós o ácido graxo, tá? Não está ele inteiro desenhado, está resumido, esquematizado aqui para nós. Então, aqui está o meu ácido graxo. O que vai acontecer para que ele seja direcionado para a mitocôndria? O ácido graxo ele tem que encontrar com um aminoácido chamado de carnitina, tá bem? Então, agora esse ácido graxo encontra a carnitina, ele se liga à carnitina, e o que a carnitina faz? Ela vai transportar, acompanha com a seta, o ácido graxo para dentro da mitocôndria. O ácido graxo aqui agora, tá vendo? E aí a carnitina ela novamente se restabelece na forma de carnitina livre, volta para buscar novamente mais ácido graxo para trazer para dentro da mitocôndria, também. Então eu tenho um processo ativo de transportar gordura, de lipídios, do citoplasma para a matriz mitocondrial, porque é na matriz mitocondrial que eu vou continuar o processo de destruição, tá bem? Eu tenho duas enzimas importantes nesse processo, que é a aciltransferase 2 e a aciltransferase 1. Acil quer dizer ácido graxo, transferase quer dizer enzima que transfere. Nós temos dois tipos.
as duas enzimas elas conseguem transportar na presença da carnitina, tá? E aqui vai um comentário, né? Muitas pessoas fazem suplementação na dieta com carnitina, achando que a carnitina aumenta a queima de lipídios. Isso é mentira. A carnitina ela não está envolvida com a queima, ela está envolvida com o processo de transportar ácido graxo do citoplasma para a matriz mitocondrial. E por mais que você tenha excesso de carnitina, se você não tiver o consumo dessa gordura, não há por que você ficar transportando para dentro da mitocôndria. Então, é mito essa história de que a carnitina aumenta a queima de gordura e tudo mais. O fato é, se você tiver pouca carnitina e suplementar essa carnitina, ok, você pode aumentar o processo de queima da gordura, mas porque o organismo precisa dessa gordura queimada e não há transportador suficiente para isso. Mas geralmente as pessoas têm carnitina disponível dentro da célula na quantidade adequada, porque é uma alimentação rica em proteínas, você vai ter carnitina, não tem como não ter. Então, a maior parte das pessoas não precisam de suplementação de carnitina, tá bem? Bom, então seguindo aqui, eu cheguei com o meu acil. Ele já está na forma de CoA, então ele já foi marcado com a coenzima A, então agora eu vou chamar de acil-CoA, tá bem? E nós vamos começar um processo chamado de ciclo de Linin ou beta-oxidação, tá bem? Eu prefiro chamar de beta-oxidação, mas alguns livros trazem como ciclo de Linin, também está correto. Então, vamos discutir um pouquinho sobre a beta-oxidação ou ciclo de Linin, tá bem? Bom, estou com o meu acil-CoA, né, acil-CoA, dentro da matriz mitocondrial, né, ou dentro da mitocôndria. E nós vamos então, esse acil tem 16 carbonos, né? Lembra que o principal ácido graxo que a gente armazena é o palmitato, ácido palmítico. Ele tem 16 carbonos e é saturado, tá bem? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que ir retirando acetil por acetil até terminar os 16 carbonos, tá bem? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar um ácido graxo de 16 carbonos e tirando 2 em 2 acetil, né? Quer dizer, melhor, de 1 em 1 acetil, tá bem? Então tiro um acetil, outro acetil, outro acetil, outro acetil, outro acetil, até que eu tire todos os 16 carbonos do acil-CoA. Então esse é o processo. Lembra que quando eu falei da produção de gordura, eu disse que era um processo chamado de redução? Quando eu vou fazer agora a quebra, a separação, né, a liberação desses acetilos, eu vou fazer a oxidação. Tá bem? Então, o processo aqui é oxidativo. Tá? Então, de novo, o acil ele vai sofrer um processo de oxidação, vai ser transformado em enoil. Esse processo de oxidação, então, alguém vai tirar elétrons do acil, quem vai retirar o elétrons é o FAD, que é transformado em FADH2. Depois eu tenho um processo de hidratação do enoil, ele vira hidroxiacil, e depois eu tenho um outro processo de oxidação, mas só que nesse caso uma oxidação mais forte, né? Então eu vou usar o NAD e vou carregá-lo com elétrons, e eu formo então o cetoacil. Esse cetoacil vai sofrer a ação da tiolase e vai sair na forma de acil-CoA. Lembrando, tínhamos 16 carbonos e o acil tem 2, ainda sobraram 14. Então vai de novo esse acil passar por tudo isso aqui novamente. Tira mais um acetil e aí sobra um acil de 12. Então, vai passar de novo por esse processo, vai tirar mais um acetil, vai sobrar 10. Então, volta para cá, sobra 10 carbonos. Mais uma vez, tira mais um acetil, que tem 2 carbonos, volta aqui o acil de 8, para de novo sofrer mais uma retirada, e assim até que eu consiga retirar todos os acetis, o acetil possível do acil. Tá bem? Então, cada volta no ciclo de Linin, eu vou retirando um acetil, um acetil, um acetil. Se eu tiver um acil de 16, que é o mais comum, com 16 carbonos, ou C16, eu vou ter que fazer esse processo 7 vezes.
tá bem? Se você fizer esse processo 7 vezes, você vai ver que eu vou retirando acetil, 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 e quando sobrar um acil de 4, eu não preciso dar outra volta, porque ao quebrar o acetil, o acil com 4, eu vou ter um acetil, outro acetil, tá? Por isso, se você for fazer a degradação, a beta-oxidação do palmitato, você vai fazer 7 ciclos, 7 voltas no ciclo de Lean, tá bem? Ou no ciclo da beta-oxidação. E você vai produzir 8 acetil-CoA. E o que vai ser feito desse acetil-CoA? Todos esses acetis-CoAs que foram produzidos, eles seguem para o ciclo de Krebs, tá bem? Então, a beta-oxidação e o ciclo de Krebs, eles têm que andar de forma sincronizada. Então, eu vou tirando, vou degradando o ácido graxo e vou queimando junto no ciclo de Krebs. Então, eles vão andar como se fosse uma roda de uma bicicleta, né? Você tem duas rodas, uma é a beta-oxidação, a outra é o ciclo de Krebs. Você vai destruindo o ácido graxo e queimando no ciclo de Krebs, tá bem? Então é importante, por isso, inclusive, que a beta-oxidação, uma das razões dela acontecer na matriz mitocondrial, aonde também acontece o ciclo de Krebs, tá bem? Como que funciona a regulação da lipólise? Lembrando que a lipólise é só aquele primeiro início da quebra, né? É o que acontece lá no tecido adiposo, quando eu estou em jejum ou durante atividade física, né? Eu vou chamar aquilo de lipólise, porque a beta-oxidação, ela não é lipólise. Lipólise é a transformação de triglicérides em ácido graxo. A transformação de ácido graxo em acetil-CoA é beta-oxidação, tá bem? Então, eu vou falar da regulação da lipólise. Então, quando que eu vou destruir triglicérides, né? Então, primeiro, alguns detalhes importantes. Eu não posso ter insulina. Porque se tiver insulina, não tem porquê, ela está bloqueada. A lipólise não acontece na presença da insulina. Eu tenho que ter uma baixa quantidade de ATP. Tá? Então, eu tenho que ter muito pouca energia disponível para poder começar a ativar o processo de produção dessa energia. Então, eu preciso ter pouco ATP, não ter insulina e começar um estado de hipoglicemia. Então, a glicose no sangue começa a baixar, o ATP dentro da célula começa a baixar e não tendo insulina, esse conjunto de coisas faz com que seja liberado glucagon, né? E esse glucagon, então, vai agir de forma a ativar a lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível, então, ela vai transformar triglicérides em ácido graxo. Esse ácido graxo é transportado pela albumina até fígado, músculo, que seja, né? Esse ácido graxo, então, está aqui, né? Tá na albumina. Ele vai ser liberado dentro da célula ele é transformado então em acil-CoA. Esse acil-CoA é transportado para a mitocôndria pela carnitina, tá vendo? Então, ao seguir para a mitocôndria, ele entra no ciclo de Lean, tá bem? Então, agora eu vou deixar 2 desafios para você. Primeiro desafio será que você consegue calcular quantos ATPs são produzidos quando eu degrado um ácido graxo? Né? Veja, um ácido graxo produz quantos ATPs? A queima de um único ácido graxo consegue produzir quantos ATPs dentro da célula? Será que você conseguiria fazer essa continha? Então, você, claro, tem que considerar todos os NADH e FADH2 que são produzidos no ciclo de Lean. Depois você vai ter que considerar todos os NADs, FADs, ATPs que são produzidos no ciclo de Krebs, levar todos eles para a cadeia respiratória, né? Porque daí eu vou transformando NADH e FADH2 em ATP, né? Em elétrons que vão dar origem ao ATP depois, tá bem? Então, esse é um primeiro desafio. Um segundo desafio, que eu vou deixar para vocês, é pintar o processo de lipólise e de beta-oxidação no seu mapa. Bem, repare que a beta-oxidação é a volta da lipogênese. Então, você, quando pintou a lipogênese, sobraram apenas setinhas que você vai pintar agora na beta-oxidação. Tá bem? Bom, vou fazer então um convite para que vocês
venham na aula de terça-feira à noite ou quarta-feira de manhã. Vou também deixar, eu não vou passar uma interatividade hoje, porque nós vamos fazer, eu vou deixar para você a segunda parte da nossa avaliação, né? Avaliação 2, que ela é mais 10 questões relacionadas à aula de hoje, que vocês terão então uma semana para fazer a contada da nossa aula, tá? E até a próxima.